minha caçula ali, por nome Sara, mas eu já chamo a serva de Deus a se posicionar aqui, perante aqui o púlpito do Senhor, e estenda a sua mão de profeta na direção da serva. Aleluia. Vamos se levantar agora. Agora chegou a... Tira aqui. Só rapidinho. Vamos se levantar, vamos levantar nossas mãos perante a serva de Deus, que ela vai estar na responsabilidade. Aleluia. Deus, quando Ele quer usar, meu filho, não tem pareça nem formosura, é com o Senhor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está tua filha, tua serva, meu Pai. Aleluia, o Senhor tem usado ela extremamente, Pai. Aleluia, na intimidade do teu Espírito, Senhor. Agora toma ela, Pai, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Nós esperamos receber e ouvir de ti, Pai. Através dela agora, meu Deus, usa ela na autoridade do teu Espírito, Senhor. Aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir, meu Deus, o que o Senhor quer passar para nós. Então, a partir de agora, Pai, usa ela na autoridade do teu Espírito. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegres recebendo a serva de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está abrindo a palavra do Senhor. Eu fico feliz, né, pelo convite, porque, na verdade, o meu ministério estava praticamente começando agora. E a segunda vez que eu estou pregando numa igreja, para a glória de Deus, o Senhor tem prometido me levar para pregar a palavra dele, né? Então eu estou aqui com os irmãos. Vou estar abrindo aqui o Salmo 91, creio que todos conhecem. Glória a Deus, aleluia. Salmo do livramento. Só um minutinho. Aleluia! Quando todos acharem, digam amém. Amém. Glória a Está lendo aqui rapidamente. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Espera aí, irmão, achar aí. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em tiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei, o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra, amados irmãos, de Salmo 91. Todos conhecem, eu creio que todos aqui conhecem, porque ele é um salmo muito conhecido por todos nós, amados irmãos. Então, amados irmãos, com este salmo, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que eu posso entender sobre ele, e depois eu vou entrar no meu testemunho, amém, amados? Amém. Então, essa palavra vai nos falar... Tá bom de altura ou quer mais alto um pouquinho? Tá ótimo. Essa palavra vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, amados, quando nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, nós podemos descansar nele. Porque essa palavra vai nos dizer ali que o Senhor, Ele vai nos livrar, seja do que for que o inimigo esteja tramando contra nossas vidas. Lá em Efésios 6, Ele nos dá a armadura para quando o inimigo vier com seus ataques contra nós, contra a nossa família, ali o Senhor vai nos dar a defesa. E a espada, amados irmãos, dita em Efésios 6,
ela é esta palavra aqui que vocês têm na mão esta noite. Glória a Deus, Senhor. Esta é a palavra que vai salvar, que vai salvar e libertar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, rapaz. Então, quando a gente clama, amados irmãos, através do poder desta palavra, nós clamamos ali o Senhor Deus. E o Senhor, através do poder da palavra dele, Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer o milagre e a libertação sobre nós. Glória a Deus. Sobre a nossa casa e sobre as nossas famílias. Glória a Deus. E esta palavra também vai nos dizer, amados irmãos, para entrar no meu testemunho. Aqui no versículo 5, não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Então aqui, amados, eu entro no meu testemunho. Mais um pouco eu vou estar falando mais um pouco da palavra. O meu testemunho, ele começa quando já muito nova, eu sempre fui uma pessoa calada. Então eu chegava nas escolas, eu não conseguia conversar com as pessoas. Então muitas foram as vezes ali que as pessoas me apelidavam. E quando eu falava alguma coisa, aquelas pessoas diziam: olha, ela fala. Porque eu era muito calada. Obrigada. E eu cresci assim, amados irmãos, tendo essas experiências que para mim não traumatizaram, mas sempre me deixava com... Até às vezes eu mentia para não ir para a escola. Às vezes eu inventava que eu estava doente para que eu não fosse para a escola. Porque eu sabia que a minha dificuldade da interação continuaria ali. Muitas foram as vezes ali que o inimigo usava pessoas para praticar bullying. Não aqueles bullying que machucavam, mas sim aqueles que atacavam diretamente a minha forma de ser, a minha personalidade. Então, quanto mais eu crescia, eu cheguei na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos de idade. Eu fui numa igreja. E lá nessa igreja, uma certa missionária, a qual eu não conhecia nem meus pais, nem ninguém, nós fomos convidados a ir até lá. E amados irmãos, quando eu fui lá, quando nós fomos lá, estava na hora da oração, ela estava orando. Então aquela missionária, eu estava de olhos fechados quando eu senti ela me puxando pelo meu braço, pelas minhas mãos, pelo meu braço. Não me lembro. Então quando ela me puxou ali para frente daquela igreja, quando todos estavam orando, eu estava de olhos fechados, ela ali começou a falar sobre o dom de louvor. Sobre eu estar louvando um dia. Eu não me lembro de tudo que ela falou, mas ela me falou sobre louvor. E até ali, eu só tinha louvado com 12 anos de idade. E depois de 12 anos de idade, ali houve um bloqueio que eu fiquei mais tímida do que eu era. E a minha timidez era um nível tão extremo que eu tinha vergonha até de cantar na frente dos meus próprios pais. Aleluia! Seja de quem for. Então eu crescia. Quando aquela missionária falou aquilo, eu guardei no meu coração aquela palavra. Eu guardei, mesmo ainda não conhecendo Jesus na sua forma de ser, porque eu cresci no Evangelho, mas a minha vida não era em comunhão com Cristo, por eu ser uma pessoa tímida. Então eu queria participar dos cultos, mas a timidez me impedia muito. Então quando aquela missionária ali falou aquela palavra, irmãos, eu guardei comigo. Eu guardei comigo. Aleluia! E quanto mais o tempo passava, eu me lembrava dessa promessa. Quando eu estava na escola, eu me lembrava dessa promessa. Quando eu estava na igreja, eu me lembrava dessa promessa. Aleluia! Quando eu estava em casa, quando eu estava passando pelas minhas dificuldades, provas para estar aqui hoje, eu me lembrava da promessa. E com o versículo também que está em Números 23:19, vai nos dizer, ela vai nos falar que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria.
E como diz essa palavra, quando o Senhor fala, Ele confirma. Eu peguei essa palavra e eu guardava comigo esta palavra. Apesar de ainda não ter comunhão com Cristo, eu sempre guardava essa palavra, esse pequeno versículo, que eu ali, quando eu estava lendo a Bíblia, eu achei um versículo muito lindo e me fez lembrar da promessa. Então, todas as vezes eu me lembrava deste versículo e guardei comigo. Foi um dos primeiros versículos que eu ali memorizei. Aleluia. Então, quanto mais o tempo passava, amados irmãos, eu me lembrava da promessa que o Senhor me fez. Mas eu me via ali numa situação em que eu ainda era muito tímida. Mas eu nunca duvidei de Deus. E eu me perguntava como Deus cumprirá a promessa. Meu Deus. Aleluia. Mas eu nunca deixei ali de acreditar naquela promessa do Senhor sobre a minha vida. Porque eu sabia que Deus ele cumpriria, só não sabia como. Glória a Deus. E quando o tempo foi passando, amados irmãos, eu fui seguindo o meu caminho do meu jeito, conforme eu queria, conforme eu achava que estava certo. E ali, amados irmãos, eu comecei a viver grandes lutas espirituais. Porque desde muito criança, eu via demônios, eu via espíritos andando na minha própria casa. E eu me lembro que isso chegava a me assustar um pouco. Mas quando fui crescendo, aquelas visões se fecharam. Mas apesar disso, o inimigo sempre estava contra a minha vida. Ele sempre ali colocava uma enfermidade, ou colocava algum tipo de mal ali que só o Senhor poderia me tirar disso. E aí, amados irmãos em Cristo, quando eu tinha saído de um relacionamento ruim, foi no ano de 2022. Mas antes disso, quando eu fazia amizades, por ser muito tímida, as minhas amizades, a maioria era mais pela internet. Então eu tinha pelo menos alguns amigos pela internet. E eu fazia amigos, mas eu perdia, porque por causa da dificuldade da interação, eu acabava perdendo as amizades. Então as pessoas não me entendiam, as pessoas me taxavam como orgulhosa, como metida, que não queria conversa. Mas não era, eu simplesmente não conseguia chegar nas pessoas, conversar com elas. Aleluia. E eu achava que era apenas timidez, mas até que um dia, um pastor, ele falou para mim que o inimigo, por revelação divina do Espírito Santo, ele falou que o inimigo ali, ele tinha colocado uma timidez diabólica dentro de mim, em mim. E ele não sabia de nada da minha história, mas aquilo foi revelação da parte do Senhor. Meu Deus. Então, conforme o tempo foi passando, irmãos, o Senhor ali, ele usava muitas pessoas para dizer a mesma coisa. Louvor, louvor, dom de louvor, você vai louvar. Eu te vi louvando no meio de jovens. Isso me deixava um pouco impressionada, porque eu tinha guardado aquela promessa com meus 14, 15 anos de idade. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não sabe, a minha idade, hoje, eu tive que esperar mais ou menos para a promessa se cumprir na minha vida. Eu esperei mais ou menos uns 17, 16 anos para se cumprir. Porque o Senhor, quando Ele promete, muitas vezes você vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Mas vai acontecer, porque o Senhor não mente. O homem ali, ele pode te falar algo e mentir, se arrepender. Mas como eu li no Números 23, 19, ele não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ali, eu fui passando por muitas fases da vida. Uma das primeiras lutas espirituais que eu tive, irmãos e irmãs, que eu me lembro, foi a depressão. Isso foi no ano mais ou menos de 2013, 2014. Eu estava ali no meu quarto. Eu estava morando numa casa de 2 andares. E o andar de cima eu vivia ali, trancada, sozinha, com depressão. Simplesmente por causa de um término de relacionamento pela internet. Aleluia. Então foi algo ali que me abalou, me destruiu naquele momento e entrou a depressão. O demônio da depressão, o espírito que traz a depressão. Então ali, eu me lembro que certa vez ali eu sofrendo, em silêncio, sem meus pais nem saberem disso. Eu me lembro que certa vez a minha mãe ali,
Glória a Deus. Eu me lembro que certa vez a minha mãe, ela me chamou, me convidou para o culto numa Deus é Amor, numa igreja Deus é Amor. Eu fiquei indecisa, mas ali eu tomei a decisão e fui. Eu fui apesar do estado emocional que eu estava. E quando eu cheguei ali, amados irmãos, eu estava mexendo, me lembro que eu estava sentada, mexendo no meu celular, estava quase no final do culto. Então ali o irmão que estava pregando, ele apontou para mim, me chamou para frente. E ele começou a dizer que o Senhor, ele me chamou na frente, eu cheguei na frente, eu fiquei na frente, ele começou a orar. E ali ele começou a passar uma revelação que a depressão tinha me atingido, porque o meu sentimental estava abalado. Mas que naquela noite o Senhor estava quebrando as correntes. E quando ele falou, olha Deus quebrando as correntes, ele gritou isto. Foi na hora que eu senti aquele alívio na minha alma. Foi uma cura ali, instantânea. Foi um dos milagres mais fortes que eu vivi na minha vida. Então, irmãos, depois disso, eu me lembro que algumas vezes o inimigo ainda tentava contra a minha própria mente. Então, o inimigo ali, quando ele não consegue muitas vezes atingir o seu físico, o inimigo vai atingir a tua mente. Porque se ele tomar a tua mente, as nossas mentes, ele vai ter o controle total sobre as nossas vidas. E ali, só o Senhor poderá libertar. Quando o inimigo ali tomar a mente por completo, tomar o controle das nossas mentes. Então, o inimigo, ele trabalha muito na mente. Quando passou esse período, o inimigo tentou algumas vezes colocar ali depressão em mim. Mas ali eu lutava. E ainda quando eu estava nessa mesma casa, eu passei por algo chamado crise de pânico. Então eu estava no meio da noite. Eu tive um sonho, um pesadelo e acordei tendo essa crise e eu não entendi nada na hora. Mas ali, quando amanheceu o dia, eu pesquisei e eu descobri que eu tive ali uma crise. Eu achei que era síndrome, mas não era. Era uma crise. Mas passou, porque esse meio foi o meio que Deus me libertou ali de jogos. Porque até então eu cresci a minha vida toda jogando jogos. E ali Deus me libertou dos jogos através dessas crises. Aleluia. Jogos de terror, principalmente, que eu gostava muito. Então eu não tinha medo de nada. Então, conforme o tempo foi passando, eu ainda via a timidez ali. E eu já na minha fase adulta, com 2022, foi 3 anos atrás, então eu tinha 29 anos de idade. Então ali eu estava vivendo um relacionamento muito ruim, um relacionamento tóxico. E ainda por cima era um relacionamento à distância. Eu não estava vendo o rapaz, a gente conversava pelo celular. E até ali ele me controlava. Então quando foi uma noite, o Senhor ele me deu um sonho, ele mostrou que eu estava num relacionamento tóxico. E o Senhor sempre falou muito comigo em sonhos. E quando ali eu tive aquele sonho, eu contei para o rapaz. Ele não acreditou. Ele falou, não, isso foi um sonho. Eu não me lembro bem o que ele falou, mas ele não acreditou no sonho. E eu queria sair daquele relacionamento, mas não sabia como. Porque a dependência emocional, ela vai te impedir de sair. Porque você vai achar que só vai ser feliz com aquela pessoa. E muitas vezes o inimigo também coloca pessoas nas nossas vidas. Então ali, irmãos, quando ali eu estava ali querendo ter forças para sair, eu me lembro que o Senhor entrou na minha vida. Foi a partir deste ano de 2022. Aleluia. E para chegar no meu testemunho principal, foi no ano de 2022. Eu ali saí daquele relacionamento complicado, ruim. Estava numa noite, tinha um rapaz pregando numa rede social, no aplicativo. E ali, quando ele estava pregando, eu senti no meu coração de me reconciliar com Jesus. Então, amados irmãos, eu poderia estar na igreja, mas ao mesmo tempo eu não estava. Porque eu não tinha aquela comunhão com Cristo. Eu não queria compromisso.
Eu até queria, mas a timidez ali impedia. Então, quando eu olhava para as pessoas pregando, louvando, aquilo me entristecia, porque eu também queria fazer. Então, ali, quando foi aquele ano de 2022, eu cheguei ali quebrada naquele aplicativo. Então, quando já estava no final, eu falei, eu quero me reconciliar com Jesus. Glória. E ali o irmão que estava lá pregando, irmãos e irmãs, o irmão ali começou, ele orou por mim, ele até pediu para me subir no aplicativo para falar, para me botar minha voz, mas por causa da timidez eu não subi. Então, simplesmente só escrevi lá, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E ali, amados, eu comecei uma caminhada com Cristo de verdade. Glória. O Senhor, através da vida desse jovem, ele foi falando das renúncias que ele queria na minha vida. E eu tinha já voltado, eu ainda ia jogar jogos, e uma das coisas que Deus pediu era para me parar de jogar. Ele mandou que eu desinstalasse ali todos os jogos que eu tinha. E é claro, foi difícil, porque aquilo tomava muito meu tempo. Era praticamente uma parte da minha vida. Mas eu renunciei, eu obedeci ao Senhor que Ele pediu. E não só isso, mas eu me lembro que eu estava em propósito com Deus. E esse propósito, eu tinha um vício muito grande em assistir doramas. Eu não sei se os irmãos devem conhecer. E animes. Então eu fiz o propósito com o Senhor de ficar 1 ano sem assistir essas coisas. Eu tinha cumprido 6 meses. Eita, Deus, agora vai. Então, eu ia a partir daquele momento começar mais 6 meses restantes. Então eu prometi ficar, Deus, vou ficar 6 meses sem assistir. Eu fiz o voto com Deus sobre algo. Então ali eu prometi para o Senhor ficar 6 meses. Mais 6 meses restantes. Então ali, irmãos, eu comecei uma caminhada tão grande ali com Deus. Eu vi Deus fazer mudanças em mim, pequenas mudanças, por exemplo. Glória a Deus. Eu subia nesse aplicativo, eu lia um versículo, apenas um versículo, mas isso para mim já era um avanço. Então ali eu fui vendo que Deus estava agindo na minha vida, então eu mudei meu voto. E meu voto seria nunca mais assistir, porque eu sabia que Deus estava fazendo uma grande mudança, que minha caminhada estava começando ali. Aleluia. E a partir daí, irmãos, quando o tempo estava passando, eu estava bem com Deus. Mas coisas ali começaram a acontecer que mudou a minha vida espiritual, porque todos nós passamos algum momento nas nossas vidas ali que nós vamos desandar na fé. Você pode estar com a fé lá no alto, mas ali vem uma tempestade e nossa fé desmorona. E tudo aquilo que a gente ali teve fé pode desmorecer e a gente ali perder aquela fé em Deus. Eu não perdi a fé em Deus. Mas devido a esses acontecimentos, irmãos, que foi no ano de 2023, mais ou menos um ano depois, a minha reconciliamento de verdade com Cristo, eu esfriei na fé. Eu não abandonei a Deus, não deixei de ir para a igreja, não deixei de crer em Deus. Mas eu comecei a levar minha vida do meu próprio jeito. E votos foram quebrados. Eu quebrei... partindo do meu testemunho, amadas irmãs, mais para frente. A partir de todo esse acontecimento, eu quebrei votos. Eu vou contar como que aconteceu. Como que Deus me trouxe até aqui. Como foi que eu me entreguei à obra do Senhor. E a partir disso, quando passou o tempo, o inimigo ali começou a trabalhar na minha mente. Porque ele trabalha na mente da pessoa para destruir, para afastar dos caminhos do Senhor que são corretos. Então ali o inimigo foi trabalhando na minha mente, colocando ali saudades do meu passado, para que eu quebrasse meu voto com Deus. E Deus, Ele nos diz na sua palavra, que é melhor não prometer do que prometer algo para Ele e não cumprir. Porque Deus, se você prometer algo, você vai ter que cumprir fielmente, em toda a totalidade do que você fez o voto com Deus. Então ali o inimigo trabalhou na minha mente. E o inimigo também usava pessoas. Então eu comecei a conversar com algumas amizades. E eu falei que eu queria quebrar este voto. Que eu queria voltar a assistir doramas. E eu não sentia falta dos animes, mas doramas.
Era a coisa que eu mais sentia falta. Porque aquilo meio que me tirava os pensamentos negativos e me distraía na hora. Porque quando a gente ali está passando por algo, quando a gente ali tem algum problema que a gente não sabe como resolver, a gente vai ali apelar para algo, distrair a nossa mente. Não vamos sair, vamos ficar nesse ciclo de distrações. E existe um espírito imundo que traz a distração para nossas vidas, um demônio. Então ali o inimigo trabalhou na minha mente e começou a me dar saudades. Eu conversei com esses amigos e eles falavam, não tem problema, você pode quebrar esse voto. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado naquilo. E eu também achava que não tinha, ao meu ver. Então, conforme o tempo foi passando, eu conversei com essas amizades. E outras amizades além dessas, e que falavam assim, não, você não deve quebrar. Você não vai fazer certo. Não faça isso. Mas eu não estava satisfeita com nenhuma das respostas. E eu queria saber exatamente a resposta de Deus sobre isso. Porque para mim não tinha nenhum problema quebrar este voto. Não tinha nada de errado ali na minha visão. Porque a gente, quando não percebe a visão espiritual, quando a nossa mente está fechada para o mundo espiritual, a gente não vai ver algo de errado, algo oculto sobre nossas vidas ou sobre o que estiver na nossa frente. Obrigado. Glória a Deus. Então, eu resolvi, não satisfeita com estas respostas, eu resolvi perguntar eu mesma para Deus. E eu passei a orar nas minhas orações para que Deus me respondesse se eu poderia quebrar este voto, se eu poderia voltar a assistir aquelas séries. Então eu comecei um período de oração em que eu pedia nas minhas orações para Deus me dar essa resposta. Conforme passou mais um tempo, o inimigo ali trabalhando na minha mente, eu sendo influenciada pelas coisas que eu pesquisava na internet, e cada vez mais forte esse desejo no meu coração para quebrar a aliança que eu fiz com Deus. Ali passou uns meses. No ano de 2024, eu estava morando numa casa de 2 andares. Casa essa, irmãos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ali havia um espírito imundo rondando aquela casa, que até então Deus me mostrou ali em sonhos. Aquela casa era aquelas que nós conhecemos como casas assombradas. Então a gente passou uma luta lá, e o Senhor me deu esse sonho de revelação. E até ali, amados irmãos, a minha luta começa. Foi no ano de 2024, eu não me lembro exatamente o mês. Então eu tive um sonho. Esse primeiro sonho que eu tive, eu vi uma cena como se fosse uma cena de novela de séries coreanas, onde um coreano ali, um homem de aparência coreana, me abraçava numa cozinha e ali ele rodava comigo. Eu achei um sonho tão bonito. Eu acordei e fiquei pensando nele. Então ali eu comecei a entender que Deus poderia estar me dando a permissão para quebrar o voto. Mas eu não quebrei imediatamente. Então ali, amados irmãos, passou mais um tempo, eu tive o segundo sonho. E este segundo sonho, eu vi uma cena de dessas séries, que eu estava ali conversando com um amigo meu, que estava me incentivando a quebrar esse voto. E ali eu vi aquela cena dessa série que eu queria assistir, que eu falava muito com ele. E ele falava comigo. Aleluia. E ali, irmãos, eu tive aquele sonho. E foi aí que eu cheguei à conclusão que Deus me deu a permissão para quebrar o voto. Então aí, amados irmãos, eu não me lembro se foi no mesmo dia ou foi nos próximos dias, eu quebrei o voto com Deus. Então ali o meu coração ficou feliz e alegre, porque o nosso coração, ele não se alegra com o que é espiritual muitas vezes, a não ser quando a gente está firme nos caminhos do Senhor. Mas quando a gente não está firme, o nosso coração vai pender ali para a nossa carne, o desejo do nosso coração. E ali eu fiquei alegre, feliz, por voltar aos meus hábitos passados, aquilo que me prendia e me distanciava de Deus. E aí, irmãos, eu quebrei meu voto com Deus. Foi a partir dessa quebra que a minha luta espiritual começa. Uma das piores lutas que eu já enfrentei.
E aí, irmãos, quando eu quebrei aquele voto, eu assistia, ficava 5, 6 horas todos os dias naquele computador assistindo, no celular assistindo aquelas séries. Então, muitos aqui devem conhecer essas séries. Então, eu quebrei esse voto com Deus, e não só este. Mas eu também voltei ali a jogar jogos que eu havia abandonado também. E havia prometido para Deus abandonar. O qual Deus ali pediu essa renúncia sobre mim, para mim. E ali, quando eu quebrei aquele voto, eu ali ficava feliz, ficava horas me alimentando daquelas coisas da carne. Para mim não tinha nenhum problema, não havia nada de errado ali. Então, conforme o tempo passava, eu estava mais distante de Deus. Eu até dava tempo para Deus, eu lia a Bíblia. Eu dava cerca de 2 horas e 40 para Deus todos os dias antes de entrar nas séries. Mas ao mesmo tempo ali, meu celular, minhas mãos estavam jogando no celular. Eu havia quebrado 2 votos com Deus. Uma renúncia e um voto que eu mesma fiz com Deus. Que eu achava que esse voto era da minha carne, que foi ser eu simplesmente que quis fazer, não que era uma direção de Deus. Então ali eu comecei a assistir, passava horas e horas naquelas coisas todos os dias, e me distanciando de Deus cada dia mais. Então, quando foi mais ou menos em outubro, eu havia também feito um propósito com Deus de ficar 21 dias sem assistir, pelo menos mais 2 vezes, essas séries, e eu consegui cumprir. E quando foi mais ou menos em outubro, eu me lembro que eu fui votar, foi tudo bem, voltei, eu vim para casa e fui correndo os dias. Não me lembro exatamente o dia de outubro de 2024, mas eu me lembro que ali, irmãos, certa noite, aquilo que aconteceu antes, que eu tive ali uma crise de pânico, aconteceu novamente. Eu estava ali dormindo. No meu sonho, eu estava subindo uma escada. E quanto mais eu subia essa escada, eu sentia o cansaço, como se realmente a gente estivesse sentindo. Subindo uma escada, e eu não estava entendendo porque eu estava dormindo. E no meio deste sonho, eu vi ali uma cena dessas séries, desse dorama. E foi quando eu acordei, no meio da noite, da madrugada. Quando eu ali acordei, irmãos, meus pais estavam dormindo no mesmo quarto que eu. E ali, eu estava numa rede. Na hora que eu acordei, eu me lembrei do sonho. Eu me lembrei da cena dessa série. E na hora que eu me lembrei da cena, meu coração ali começou a acelerar. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas aí eu me lembrei que eu já tinha tido uma crise daquela anteriormente. Então aquela crise foi se estendendo. E ali eu tive que fazer um esforço, dar um jeito ali para conseguir ali dormir. Eu tive ali que me movimentar os dedos dos meus pés. Eu dei um jeito ali, até que eu consegui ali dormir. Então, eu quando eu dormi, amanheceu o dia, eu estava ali angustiada. E eu não contei nada para meus pais, não contei nada para ninguém. O que eu vivi na noite, na madrugada anterior. Aleluia. Meu Deus. E ali, amados irmãos, eu angustiada ali, me lembrando daquela crise. Porque quem teve essas crises, a sensação de morte, ela é intensa. Você tem certeza ali que você vai morrer. Então, irmãos, como meu pai está falando, eu também havia tido uma outra experiência em doença, onde eu fiquei ali sem fala, sem voz. Cerca mais ou menos de 1 ano, eu fiquei alguns meses, mas depois alguns meses, sem conseguir louvar, porque eu já estava começando a louvar. Mas ali eu fiquei muda, e o inimigo colocou uma enfermidade no meu estômago, que atingiu as minhas cordas vocais. E ali eu fiquei sem comer, eu cheguei a ficar, apesar de cerca de 36 quilos mais ou menos, eu fiquei muito magra. Eu não tinha força para nada, eu queria louvar novamente, eu não tinha mais ânimo para nada. Fiquei ali enferma. Mas aquilo ali, para a honra e glória de Deus, havia passado, o Senhor me curou daquela enfermidade. E voltando para o meu testemunho, que me trouxe até aqui para pregar esta noite, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus.
Quando aquele dia passou, eu não contei nada para meus pais. Estava ali calada, sem dizer nada para eles. E eu me lembrando disso o tempo todo. Quando foi mais ou menos 5, 6 horas da tarde, anoitecendo, ficando escuro, eu me lembro que meu coração começou a acelerar novamente. Começou a acelerar ali, eu não sabia o que fazer, porque eu não queria ir para o hospital, porque eu nunca gostei de hospital, então eu não quis ir. Então ali eu fiquei muito triste, angustiado, meu coração ali estava pesado, porque eu não sabia como pedir ajuda, eu não queria pedir ajuda. Aleluia. E essas crises não só foram uma noite, 2, 3, uma semana, 1 mês, 2 meses. Foi mais ou menos 6 meses para Deus me curar dele. Então eu me lembro que todos os dias, quando dava 5, 6 horas da tarde, quando estava de dia, eu tinha medo. Primeiro eu conseguia ir lá para fora, para a cozinha, para outras áreas, mas depois o inimigo ali, ele oprimiu tanto a minha mente, que eu fiquei presa dentro de um quarto, dentro de uma rede. Aleluia. Então ali, quando ali chegava 5, 6 horas da noite, aquelas crises vinham sobre mim. E eu não sabia ali o que fazer, eu não sabia o que fazer. Então, amados irmãos, eu só tinha que suportar e dar um jeito ali para dormir. Fazer um esforço para dormir. Com medo de morrer o tempo todo. E eu sem saber como pedir ajuda dos meus pais, porque eu não queria preocupar eles e também não tinha condições, porque o inimigo, ele trabalhou tanto ali na minha mente, que ele me fez ficar naquela rede. De forma que só me levantava ali uma vez por dia. Só uma vez por dia. Eu poderia estar da forma que fosse, com a urgência que fosse, mas só uma vez eu chegava a me levantar. De tanto trauma, de tanto medo. E aí começou a vir muitas opressões. O espírito da loucura também estava rondando a minha vida. Porque eu passava cerca de alguns dias sem pentear meu cabelo. Sem conseguir pentear o cabelo. Às vezes eu não conseguia escovar meus dentes sequer. E quantas foram as vezes que meus banhos eram de 2 minutos, de tanto medo. Medo o tempo todo. Então ali o inimigo começou a trabalhar na minha mente. E Deus ali havia me dado discernimento do que estava acontecendo. Eu estava sofrendo uma opressão espiritual. Já havia um demônio ali, oprimindo a minha mente. Primeiro entrou o demônio do engano, que me deu sonhos de engano. Que ano passado eu descobri sobre isso. Que eu tive os sonhos de engano, que me fizeram ter certeza que eram sonhos de Deus, mas eram sonhos da parte do inimigo. De certos demônios ali que operam dando sonhos de engano. Então ali o Senhor me deu discernimento para entrar no Salmo 91 e orar ali contra o terror noturno. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Então aquele demônio da síndrome do pânico, quando dá 5, 6 horas da tarde, todas as noites, todos os dias, durante aqueles meses de prova, ele vinha. Eu não via, mas eu sabia que era opressão demoníaca. Eu tinha certeza. Então ali eu não estava em condições de sair de casa porque eu tinha muito medo de me levantar. Então eu pedi ajuda dos meus pais, da minha mãe, para que eles me levantassem. Porque qualquer coisa ali que acelerasse o meu coração, eu não queria fazer, nem mesmo levantar daquela rede. E meus pais começaram a pensar que eu estava ficando paralítica. Mas na verdade a opressão era na minha própria mente. Então ali o inimigo começou a colocar na minha mente para me dar um jeito de arrumar uma cadeira de rodas. Porque eu não iria mais andar. Ele me oprimiu tanto que eu não conseguia mais sair daquela rede sozinha. Então, irmãos, quando ali aquele espírito imundo vinha me oprimir todas as noites, eu pedi a misericórdia de Deus, porque eu não estava podendo ir para a igreja, eu até queria, mas o medo era muito de até de me levantar da rede, como eu havia contado. Então eu pedi a misericórdia do Senhor, e o Senhor alisou muitas pessoas para mim. Eu me lembro que eu assistia muito lives pelo meu celular. Às vezes chegava umas 2 noites, pelo menos. Eu não conseguia dormir. Eu dormia e acordava de tantas crises que eu estava tendo. E eu me lembro que Deus usou muitas pessoas durante esse tempo. E ali elas começaram a dizer
que eu havia lhe dado uma brecha, que tinha uma sombra negra no meu quarto. E outra vez, uma certa missionária, eu só estava dormindo, eu não falei nada, porque eu nunca dizia nada sobre isso. Eu apenas chegava nas lives e dava glória, aleluia, amém, mas não dizia nada do que eu estava enfrentando. E ali eu estava de olhos fechados, tendo uma crise de pânico. Então eu escutei quando uma missionária falou que ali tinha uma pessoa que estava com ansiedade, uma ansiedade tão grande, que era a síndrome do pânico. Então ali ela começou a falar: você não vai morrer, porque a minha certeza que era de morte. Mas quando o Senhor tem promessa na nossa vida, a promessa não pode morrer, porque Deus não mente nas suas promessas. Ele fala e Ele cumpre. E eu tinha uma promessa na minha vida, e essa promessa me fazia ter forças para passar por aquilo. Então, irmãos, vocês que podem pregar a palavra do Senhor também, nunca rejeitem, porque a pior coisa é você estar ali acamada, você poder sair da sua cama, você se lembrar da promessa de Deus, você querer fazer algo para Deus e não ter como fazer. Mas o Senhor ali, Ele esteve comigo todos os momentos daquela luta espiritual. Então, muitas foram as pessoas que Ele usou. Uma delas também, um certo rapaz, falou que Deus ia me curar. Eu cheguei no finalzinho da live. Então, eu não falei nada, como sempre, eu nunca falava. E ali Deus falou, Ele me chamou pelo meu nome escrito, ali naquela rede social. Ele falou que Deus ali, Ele ia me curar. E eu tomei posse dessa palavra. Tinha noites ali que eu chorava, pedindo misericórdia e socorro do Senhor. E eu falava assim com Deus, nos meus pensamentos: Deus, me tira, Pai. Me tira dessa situação que eu vou pregar a Tua palavra. Mesmo conhecendo a timidez, a minha situação, as minhas limitações, eu ali fiz esse voto com Deus: Senhor, me tira. Eu vou contar meu testemunho, eu vou pregar a Tua palavra. Eu renunciei a algumas coisas que eu sabia que Ele queria que eu renunciasse. Então, irmãos, eu comecei a fazer promessas com Deus, para que Ele me tirasse daquela situação, para que eu pregasse a palavra dEle. Porque uma das piores dores que eu enfrentei na vida é querer fazer a obra do Senhor e achar que estava tarde demais para mim. Então, ali, amados irmãos, ali o Senhor colocou muitas pessoas na minha vida. E uma delas ali, uma chamada missionária Kelly, ela começou a falar que eu tinha dado uma brecha. Porque o Senhor fala na sua palavra: não deixe lugar ao diabo. Então ali, amados irmãos, por eu ter dado uma brecha, aqueles espíritos imundos, ali eles aproveitaram da brecha. E aqueles demônios também que estavam assombrando aquela casa, passaram também a me assombrar. Porque aquela casa, às vezes não tinha, o andar de cima batia com muita força a porta. Mesmo não tendo vento, porque ali as janelas ficavam fechadas. Ninguém usava lá. Então, irmãos, eu pedi a misericórdia e socorro do Senhor e falava: Senhor, se Tu me tirar dessa, eu vou fazer a Tua obra, eu vou fazer a Tua vontade. Mas apenas tira-me dessa situação, Deus. Então, irmãos, para acelerar aqui a palavra, que já está ficando tarde. Então, conforme o tempo foi passando, aquelas crises ali foram se aliviando. Mas durou cerca de 6 meses. Eu fiquei nessa situação em outubro. E mais ou menos fevereiro para março do ano passado, que foi melhorado. Então, conforme eu melhorava as crises, e ali iam diminuindo, e sem eu perceber, elas sumiram. Glória. Então, ali, amados irmãos, eu me levantei, eu comecei a me levantar novamente aos poucos. Eu comecei a fazer aquilo que eu não fazia, que eu estava com medo de fazer. E ali o Senhor foi me trabalhando e me curando. E uma coisa Ele me disse no ano passado. O Senhor me disse que Ele não queria só me usar no louvor, mas também na palavra. Então eu achava impossível, irmão, nas minhas condições, quem olhasse para mim ali ia dizer que nunca eu poderia pregar a palavra do Senhor, porque eu não falava com os outros. Quando eu pegava uma oportunidade, eu apenas lia um versículo. Mas o Senhor, Ele trabalhou de maneira tão tremenda na minha vida, que ali, amados irmãos, Ele começou a me curar.
eu comecei a cumprir a minha promessa com Deus. Comecei a contar meus testemunhos, mesmo com medo, porque eu não conseguia falar síndrome do pânico, de tanto medo que eu tinha, tanto trauma. Então ali o Senhor foi me dando oportunidades nas lives. Eu prometi também que eu ia fazer lives de vídeo, eu comecei a fazer. E assim o Senhor foi desenvolvendo a palavra, a pregação, as orações e tudo que Ele tinha na minha vida, no meu chamado. Para a honra e glória do Senhor Deus. Hoje eu estou aqui para contar este testemunho, irmãos. O que Deus pode fazer. Então, se você estiver enfrentando uma enfermidade, se você estiver enfrentando lutas espirituais, batalha na mente, acreditem no poder do nome do Senhor. Leiam o Salmo 91. Leiam a palavra do Senhor, Efésios 6. Tudo aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra, Ele cumpre. Para a honra e glória do nome dEle, amados irmãos. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor pelas promessas cumpridas na minha vida. E Ele vai cumprir as promessas na sua vida e na sua família também. Em nome de Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra para a reflexão dos meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço, assim, a minha rica oportunidade. E louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem esse celular ali. Aleluia. Não pegou ou aquele aqui, ó. Daqui, ó. Sabe lá assim. Tem como ligar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço os irmãos que me convidaram, porque foi resposta de oração. Eu pedi, Senhor, abre as portas para me pregar a tua palavra, Deus. E foi resposta de oração eu estar aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem internet aqui? Deixa eu ligar. Não, tá ligado. Aleluia. Tá? Pode tocar. Já tocaram no teclado? Dá. Dá. Tá. Glórias a Deus. Eu estava louvando aqui um hino da harpa. No piano, Edinho. Vai lá no piano. Você é bom no piano. Vai lá. Piano. Vai lá, Edinho. Glórias a Deus. Pode começar, a gente pega. Fechar a chave de ouro. Glória a Deus. Você consegue pegar nos montes da adoração? Pode começar. Glória a Deus. Eu quero ir além do véu, me alimentar. Tua presença, não consigo mais viver sem respirar. Tua essência, os montes da adoração, tem isso, os montes da adoração, tem entrega, e o teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom, que não vale nada. Eu quero te adorar, nem como mulher na verdade eu quero sentir vazio e descer de um som. Eu quero ir além, me alimentar da tua presença. Não
consigo mais viver sem respirar. Tua essência nos montes da adoração, incenso nos montes da adoração, ele entrega, é teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom e não vale nada. Eu quero te adorar, feita mulher na casa de Sião. Eu quero subir ao rio e descer de unção nos montes da adoração, incenso nos montes da adoração, ele entrega, é o teu vento que leva o que não te agrada, o que penso que tenho de bom e não vale nada. Eu quero te adorar, feita mulher na casa de Sião. Eu quero subir ao rio e descer cheio de unção nos montes da adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço que é a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa.